O primeiro tiro rasgou a madrugada seca de Serra Talhada como um trovão de pólvora. O segundo fez as janelas tremerem. O terceiro calou até os cães. No terreiro da fazenda Santa Vitória, sob a luz crua das tochas, uma mulher simples cuspiu no rosto de Corisco diante de Lampião e do bando inteiro. O sertão prendeu o fôlego. Traição ou desespero? Naquela terra onde honra se lava com sangue, um erro de julgamento podia condenar inocentes e incendiar o cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O estampido cortou a madrugada de Serra Talhada como se o próprio inferno tivesse arrombado as portas do sertão. O primeiro tiro fez os cachorros uivarem. O segundo acordou as almas penadas. O terceiro calou até o vento seco que varria a caatinga. No terreiro da fazenda Santa Vitória, iluminado por tochas tremeluzentes, uma cena arretada paralisou todo o mundo. Uma mulher magra, de vestido gasto e pés rachados de tanto andar no chão quente, cuspiu na cara de Corisco, o diabo louro, diante de Lampião e de mais de 20 cangaceiros armados até os dentes. Ninguém respirou. Nem os cavalos bateram casco. O cuspe escorreu devagar pelo rosto suado de Corisco, misturando poeira, humilhação e silêncio. O cabra ficou imóvel, os olhos azuis ardendo feito brasa de fogueira. Aquilo ali não era só um desrespeito, era uma afronta pública, um desmantelo que no sertão se pagava com sangue. Vixe Maria, murmurou um matuto encostado na cerca fazendo o sinal da cruz. Essa rapariga se lascou. Lampião não disse nada, apenas observou. O chapéu de couro projetava sombra sobre os olhos dele, escondendo o pensamento que rodava ligeiro, mais rápido que bala de Mauser. Quem conhecia Virgulino sabia. Quando ele ficava calado, o mundo devia se encabular. A mulher não abaixou a cabeça. Tremia dos pés à raiz do cabelo, mas ficou firme. O peito subia e descia como fole de sanfona. O nome dela corria em sussurros no meio da mói de gente que se ajuntara nas beiradas do terreiro. Judite, empregada do coronel Anselmo, fulô de gente sofrida. Bitim, que carregava lata d'água na cabeça desde menina, nunca tinha levantado a voz para ninguém. Nunca tinha arengado com alma viva. E agora estava ali, cuspindo na cara do homem mais invocado do cangaço. Corisco limpou o rosto devagar com as costas da mão, os dedos tremendo não de medo, mas de uma raiva fria que fazia até o ar esquentar. Ele deu um passo à frente. As cartucheiras cruzadas no peito tilintaram baixo, como cobra avisando o bote. Tu perdeu o juízo, foi, mulher? A voz dele saiu baixa, grossa, mais perigosa que grito. Ou tá doida para conhecer o gosto da peia? Judite abriu a boca, mas nenhum som saiu. O olhar dela correu ligeiro pelo terreiro, como quem procura saída onde só tem parede. Vixe, estava encurralada, feito preá em toca rasa. Os jagunços do coronel, perfilados do outro lado, seguravam os rifles com força, mas ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse trupicado numa pedra invisível. O sertão inteiro cabia naquele instante. Um menino, escondido atrás da saia da mãe, cochichou. Mainha, ela vai morrer? A mulher apertou o braço do filho. Se avexe não, bichinho. Mas a voz saiu embromada, sem fé. Corisco avançou mais um passo. O couro das alpercatas raspou na terra seca. Ele ergueu a mão, não para bater ainda, mas para apontar, como quem escolhe onde vai cair a lapada. Lampião, disse ele, sem tirar os olhos de Judite. Me dê licença. Essa desmantelada precisa aprender o lugar dela. O silêncio pesou mais ainda. Todos olharam para o capitão. Lampião permaneceu imóvel, como estátua talhada em Mandacaru.
O rifle apoiado no braço, o olhar perdido em algum ponto entre a mulher e o horizonte. Quem esperava a ordem imediata se encabulou. Aquilo não era jeito de Virgulino agir. Judite deu um passo para trás. O calcanhar tropeçou numa pedra. Ela quase caiu, mas se firmou. O suor descia pelo pescoço, sumindo no pano encardido do vestido. Os lábios rachados tremiam. Não foi... tentou dizer, mas a voz morreu no meio. Corisco riu sem humor. Não foi o quê, abestada? O cuspe caiu do céu, foi? Alguns cangaceiros trocaram olhares. Aquilo estava estranho. Mulher do povo não fazia uma arrumação daquelas sem motivo, ainda mais contra Corisco. Lampião finalmente moveu a cabeça, um gesto mínimo. Não era ordem, era atenção. E no sertão, quando o capitão prestava atenção, até o vento diminuía o passo. Judite olhou direto para ele, pela primeira vez. Não para Corisco, para Lampião. Os olhos dela estavam cheios d'água, mas não era só medo. Tinha desespero ali, um pedido mudo, um troço que não cabia em palavra. Capitão, sussurrou, quase sem som. Corisco virou o rosto para Lampião, impaciente. Oxente, Virgulino, tu vai deixar essa rapariga fazer troça do bando? Hoje é cuspe, amanhã é faca nas costas. Honra num é troço que se coise não. Lampião continuou calado. O silêncio dele começou a incomodar mais que qualquer tiro. Os jagunços do coronel se entreolhavam, sem saber se aquilo era vantagem ou sentença. O povo cochichava. Fuxico corria feito formiga em açúcar. Dizem que mulher cuspir em homem é pior que chamar de cabra safado, murmurou um velho. Pior que isso, só traição, respondeu outro. Judite apertou os punhos, as unhas cravando na palma da mão até abrir sangue. A respiração dela saiu em soluços curtos. Parecia prestes a desabar, mas não desabou. Corisco ergueu o braço, pronto para a primeira lapada. Foi quando Lampião falou. Baixe a mão, Corisco. A voz saiu baixa, mas cortou o ar feito faca amolada em pedra. O braço de Corisco ficou suspenso no ar por um segundo comprido. Depois, desceu devagar. O diabo louro virou o rosto, incrédulo. Tu tá defendendo ela, capitão? Lampião não respondeu de imediato. Deu 2 passos lentos em direção a Judite. O couro do seu gibão rangia baixo. Ele parou diante dela, perto o suficiente para ver o tremor nos cílios, o medo grudado na pele, a fome antiga desenhada nos ossos do rosto. Mulher, disse ele, no sertão ninguém faz um desmantelo desse sem motivo. Tu vai me dizer por quê? O povo prendeu o fôlego de novo. Até os grilos se calaram. Judite abriu a boca, fechou, abriu de novo. As palavras não saíam, só lágrimas silenciosas que riscavam o rosto sujo de poeira. Corisco bufou. Tá vendo? Não tem motivo nenhum. É traição, e traição se paga. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio sem olhar para trás. O gesto bastou. Corisco mordeu a língua, invocado, mas ficou quieto. Judite finalmente conseguiu falar num fiapo de voz que mal chegava aos ouvidos. Minha família... O coração do sertão pareceu dar um pulo. O que tem tua família? Perguntou Lampião. Ela engoliu seco. O olhar correu para o casarão do coronel Anselmo, ao fundo, onde sombras se moviam atrás das janelas. O medo voltou com força, feito onda quebrando em pedra. Se eu não fizesse, ele matava todo mundo. O vento voltou a soprar, arrastando poeira pelo terreiro. E naquele instante, enquanto as palavras ainda ecoavam no ar quente, Lampião entendeu que aquela cusparada não era afronta, era desespero. E desespero no sertão era coisa que sempre vinha acompanhada de sangue. Ele levantou os olhos devagar em direção à casa grande, e o verdadeiro inimigo, até então escondido, começou a tomar forma no pensamento do capitão. O vento da manhã levou a história mais rápido que tropa solta em estrada de barro.
Antes mesmo do sol esquentar as pedras de Serra Talhada, já tinha gente em Floresta, Triunfo e Belmonte repetindo o caos com gosto de novidade. O povo jurava que tinha visto, que estava lá, que ouviu o som do cuspe batendo na cara de Corisco. Cada boca aumentava um pedaço, cada ouvido inventava outro. No sertão, notícia corre ligeiro e cresce feito mato depois da chuva. Não diga que foi só cuspe, não, disse um homem na feira de Belmonte, mastigando fumo. Dizem que ela chamou o cabra de frouxo. Frouxo nada, homem, rebateu outro, ajeitando o chapéu de palha. Chamou foi de fi de rapariga. Eu ouvi. Eita gota serena, suspirou uma mulher, equilibrando um balaio de macaxeira na cabeça. Essa Judite perdeu o juízo. O nome dela agora rodava de boca em boca como se fosse pecado novo. Judite, a empregada do coronel Anselmo. Judite, a fulô mirrada que carregava água do poço e varria terreiro de patrão. Judite, que nunca tinha trombado com ninguém, agora apontada como traidora do cangaço. Na bodega de seu Ambrósio, em Triunfo, a mói de gente se apertava em volta de um copo de pé de cana que passava de mão em mão. O cheiro forte da cachaça misturava com suor e poeira. Eu digo é uma coisa, falou um vaqueiro de barba rala. Mulher que cospe em homem armado ou é doida ou é vendida. Vendida por quanto? Perguntou o outro, rindo de canto. Um punhado de moeda? Um vestido novo? Oxente, macho véi, tu acha que pobre tem escolha? Resmungou um velho encurvado, com as mãos rachadas de enxada. Quando o coronel aperta, até cabra valente baixa a cabeça. Mas a maioria não queria ouvir razão. O sertão era duro, e o julgamento vinha mais rápido que a verdade. Naquele chão seco, honra era coisa séria, e qualquer sinal de traição virava sentença. Na feira de Floresta, debaixo de um juazeiro antigo, duas mulheres conversavam enquanto vendiam ovos. Dizem que Corisco ia arrancar a língua dela, cochichou a mais nova encabulada. Era pouco, respondeu a outra, ajeitando o lenço na cabeça. Mulher que arenga com cangaceiro bota a família em risco. Judite não estava ali para se defender. O nome dela virava lama nos lábios do povo e ninguém perguntava por quê. Era mais fácil apontar o dedo do que enxergar o medo escondido por trás de um gesto desesperado. Até nas missas, o assunto invadia o silêncio. Em Ouricuri, o padre Bento tentou falar sobre perdão, mas os fiéis cochichavam nos bancos de madeira. Padre, o senhor acha certo uma mulher cuspir em homem? Perguntou uma beata. Certo não é, respondeu ele com voz cansada, mas nem todo erro nasce do mal. Poucos escutaram. A maioria preferia a versão mais simples, traição. Enquanto isso, na fazenda Santa Vitória, o clima continuava pesado, feito nuvem de chuva que nunca desaba. Os jagunços do coronel Anselmo andavam de um lado para o outro, rifles na mão, como se esperassem guerra a qualquer momento. Do lado de fora, o povo se ajuntava curioso, tentando espiar por entre as cercas. Corra, menino, chega mais perto não, dizia uma mãe, puxando o filho pelo braço. Isso aqui vai dar peia grande. Dentro do terreiro, Judite permanecia sentada num canto, os braços abraçados às próprias pernas, como se tentasse caber dentro de si mesma. O rosto inchado de choro, os olhos vermelhos de noite mal dormida. Ninguém se aproximava, nem as outras mulheres da fazenda. O medo era um bicho danado, que afastava até quem sentia pena. Corisco passava por ela sem olhar, mas o maxilar travado denunciava a raiva que fervia. O diabo louro não esquecia a humilhação. No sertão, honra ferida era ferida aberta. Se Lampião não segura, eu resolvo, murmurou ele para um dos cabras, apertando o cabo da peixeira. Capitão sabe o que faz, respondeu o outro, mas a voz saiu sem convicção. Lampião, por sua vez, parecia distante. Caminhava pelo terreiro devagar, observando cada rosto, cada gesto, cada silêncio.
Ele sabia que o sertão falava mais nas entrelinhas do que nas palavras. E aquele burburinho todo cheirava a coisa armada. Na beira da cerca, 2 matutos conversavam baixo. Tu acha que ela traiu mesmo? Não sei. O outro coçou a barba rala. Mas o olhar dela não era de quem quer briga. Era de quem já perdeu tudo. O primeiro deu de ombros. No sertão, quem perde tudo não cospe em cangaceiro. Se esconde. Lampião ouviu aquilo sem parecer ouvir. O pensamento dele arrudeava feito urubu sobre carniça, procurando a verdade escondida. Ele já tinha visto muita gente morrer por menos. Já tinha visto inocente pagar por culpa que não era sua. E cada vez que lembrava, um peso antigo se mexia no peito. O sol subiu, queimando o chão rachado. O calor fazia o ar tremer, distorcendo as figuras no horizonte. O povo continuava chegando, atraído pelo desmantelo como mosca em rapadura. Uns vinham por curiosidade, outros por medo, outros só para dizer depois que tinham visto. Eita sertão danado, murmurou um velho, apoiado no cajado. Aqui, a verdade sempre chega atrasada. No canto do terreiro, Judite levantou os olhos uma única vez. Procurou o Lampião no meio dos homens armados. Quando o encontrou, não disse nada. Mas o olhar dela carregava um pedido mudo. Um troço que nenhum fuxico da feira podia contar. E enquanto o sertão inteiro já tinha dado seu veredito, o capitão ainda não tinha dado o dele. O nome do coronel Anselmo pesava no sertão como pedra de moinho. Não era homem de muita fala, mas quando falava, até boi bravo baixava a cabeça. Dono de terras que se perdiam de vista, gado marcado com ferro quente e roçados de algodão que rendiam dinheiro grosso na feira de Petrolina, ele mandava e desmandava feito se fosse lei viva. Diziam que tinha comprado a maior parte daquelas terras com 12 contos de réis, dinheiro vindo de negócios que ninguém explicava direito. No sertão, riqueza demais sempre vinha com história mal contada. Na fazenda Santa Vitória, o casarão branco se erguia no alto do terreno, olhando de cima para as casas de taipa dos trabalhadores. Era como se a própria arquitetura lembrasse a cada um o lugar que ocupava. Uns mandavam, outros obedeciam. Judite crescera ali, filha de um vaqueiro que morreu devendo ao patrão e de uma mãe que gastou a vida lavando roupa alheia até as mãos virarem couro velho. Desde menina, aprendera que questionar ordem de coronel era pedir peia. Na véspera da cusparada, a noite caíra pesada, sem lua. O vento soprava seco, levantando poeira fina que entrava pelas frestas das paredes. Judite estava no fundo da cozinha grande, esfregando panela de ferro, quando um jagunço apareceu na porta. O coronel quer falar contigo. O coração dela deu um pulo. Comigo? A voz saiu fina. Não me faça repetir, rapariga. Ela limpou as mãos no avental e seguiu o homem até o alpendre. O coronel Anselmo estava sentado numa cadeira de balanço, o chapéu de feltro jogando sombra sobre os olhos. Um copo de cachaça descansava na mesa ao lado, intocado. Quando ele levantou o olhar, Judite sentiu um frio subir pelas pernas. Tu sabe quem chegou hoje? Perguntou ele. Num, senhor. Lampião e o bando. O nome caiu no ar como pedra em poço fundo. Judite engoliu seco. Nunca tinha visto o capitão de perto, só ouvido histórias nas feiras e nas rezas de terço. E o que eu tenho com isso, coronel? Ele sorriu de canto, um sorriso sem calor. Tem muito. Amanhã, quando eles estiverem no terreiro, tu vai cuspir na cara de Corisco. O mundo pareceu inclinar. Judite piscou sem entender. Eu não posso não, senhor. Ele me mata. O coronel parou a cadeira de balanço com um rangido seco. Se tu não fizer, eu mato tua família. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o calor da noite. Judite sentiu as pernas fraquejarem. Pensou na mãe, curvada sobre o tanque. Pensou no irmão mais novo, que ainda corria atrás de cabra no pasto. Pensou na irmã pequena,
que dormia agarrada à boneca de pano. O senhor não faria isso, sussurrou. O coronel fez um gesto com a cabeça. Um jagunço trouxe um homem amarrado pelo braço. Era o vizinho de Judite, um lavrador que devia 3 meses de trabalho. Esse aqui também achou que eu não faria nada, disse o coronel. Sem levantar a voz, fez um sinal. O jagunço deu uma coronhada no homem, que caiu de joelhos, gemendo. Judite levou a mão à boca, o corpo tremendo. Eu mando matar, mando queimar casa, mando sumir gente, continuou o coronel, como quem comenta o tempo. E ninguém faz nada, porque aqui quem manda sou eu. Ele se inclinou para frente. Tu vai cuspir na cara de Corisco, vai fazer parecer afronta. Quero ver cangaceiro brigando entre si, quero o bando rachado. E se tu abrir a boca... Ele olhou na direção da vila. Tua família não vê o outro dia. Judite não chorou ali. O choro ficou preso, duro, feito pedra no peito. Apenas assentiu devagar, como quem assina sentença que não quer ler. Muito bem, disse o coronel recostando-se. Agora vá e reze para Deus ter pena de tu. Naquela noite, Judite não dormiu. Ficou sentada no chão da casa de taipa, olhando os irmãos dormirem, ouvindo a respiração cansada da mãe. Cada som da madrugada parecia aviso de desgraça. Pensou em fugir, mas sabia que o sertão era raso para quem tinha jagunço no encalço. Pensou em contar a alguém, mas quem ia enfrentar coronel? Padre? Delegado? Todos comiam do mesmo prato. Meu Deus! Murmurou, apertando o terço gasto entre os dedos. Se for pecado, me perdoe. Eu só não quero ver Mainha morrer. O galo cantou antes do sol nascer. O dia da humilhação chegou sem pedir licença. Agora, no terreiro, com o rosto ainda ardendo da lembrança da noite anterior, Judite sentia o peso de cada olhar como se fosse pedra jogada nas costas. O povo via traição, Corisco via desrespeito. Só ela sabia que aquela cusparada tinha sido arrancada à força, mais amarga que fel. O coronel Anselmo observava tudo da varanda, escondido atrás da sombra do alpendre. O canto da boca erguido num sorriso satisfeito. Para ele, aquilo era jogo. Cangaceiro brigando entre si significava menos ameaça às suas terras, menos cobrança de imposto do bando, mais poder. Cabra esperto, murmurou um jagunço ao lado dele. Se eles se matarem, o senhor Num precisa sujar as mãos. No sertão, vence quem sabe arrumar briga para os outros, respondeu o coronel, girando o copo de cachaça. Bala é cara, intriga é de graça. Lá embaixo, Lampião levantava os olhos lentamente em direção à casa grande, como se pudesse sentir o cheiro da armadilha no ar. O capitão conhecia o tipo de homem que se escondia atrás de jagunço e dinheiro. Já tinha visto o coronel provocar guerra para depois vender paz. Corisco, ainda fervendo de raiva, não percebia o tabuleiro inteiro. Para ele, só existia a honra ferida. O cuspe no rosto queimava mais que sol de meio-dia. E honra no sertão era coisa que homem defendia até a morte. Judite apertou os braços em volta do próprio corpo, tentando segurar o tremor. O olhar correu até a varanda. Viu o coronel, parado, observando. O medo voltou com força, esmagando qualquer esperança. Lampião notou. E naquele instante, o capitão compreendeu que a guerra que se armava ali não era entre cangaceiros. Era entre poder e desespero. Entre quem mandava matar e quem fazia qualquer coisa para manter a família viva. O sertão, porém, ainda não sabia disso. E quando o sertão não sabe da verdade, costuma escolher o lado errado. A humilhação ainda queimava na pele de Corisco como ferro em brasa. O cuspe já tinha secado no rosto, mas o gosto amargo permanecia na boca, misturado com poeira e vergonha. No sertão, um homem podia perder cavalo, dinheiro, até sangue. Mas honra, não. Honra era a última cerca que separava o cabra do desprezo.
Ele andava de um lado para o outro no terreiro, passos pesados, levantando pequenos redemoinhos de terra. As cartucheiras cruzadas no peito batiam umas nas outras, tilintando como aviso de tempestade. Os olhos azuis, claros, feito céu de verão, agora estavam turvos, carregados de um ódio frio que fazia até os cabras mais valentes se encabularem. "Isso não vai ficar assim", murmurou ele, mais para si do que para os outros. Perto da cerca, 2 cangaceiros cochichavam. "Nunca vi mulher fazer um desmantelo desses com Corisco. Nem eu. E olha que já vi coisa feia nesse sertão. Ele vai matar ela? Se o capitão deixar..." O outro deu de ombros. "Vai ser coisa ligeira." Corisco ouviu, mas não respondeu. Parou no meio do terreiro, olhando para Judite, que permanecia sentada, abraçada às pernas, pequena demais diante do peso da própria sorte. A visão dela não despertava piedade nele. Só lembrava o momento em que toda aquela mói de gente tinha visto o diabo louro ser desrespeitado. E honra no sertão não era só coisa de homem, era moeda que se pagava com sangue. Ele virou o rosto em direção a Lampião, que permanecia calado, observando, como quem monta quebra-cabeça com peças invisíveis. "Capitão", disse Corisco, a voz controlada com esforço, "o bando não pode aceitar isso. Hoje foi comigo. Amanhã qualquer matuto acha que pode arengar com nós." Lampião não respondeu de imediato. Passou o polegar pelo cabo do rifle, pensativo. "Honra não se resolve só com faca", disse por fim. Corisco soltou uma risada curta, sem humor. "E se resolve com o quê? Com reza?" Alguns cabras baixaram os olhos. Sabiam que o diabo louro estava invocado. Quando a raiva subia daquele jeito, ele virava tempestade. Já tinham visto. Um dos mais novos, Zé Pequeno, cochichou. "Dizem que antes de entrar pro bando, ele perdeu tudo." "Perdeu foi a família inteira", respondeu o outro baixo. "Jagunço matou. Desde então, Corisco não perdoa a humilhação." E era verdade. A lembrança vinha como faca cega, raspando por dentro, a casa em chamas. O grito da mãe, o cheiro de couro queimando. Desde aquele dia, Cristino Gomes da Silva Cleto, o homem por trás do apelido, jurara nunca mais baixar a cabeça para ninguém. Ser temido era sua armadura. E agora, diante de todos, uma mulher pobre tinha rachado essa armadura com um cuspe. Ele caminhou até Judite. Parou a um passo de distância. A sombra dele caiu sobre ela como nuvem de chuva. "Tu acha que pode brincar com um homem armado?" perguntou baixo. Ela não respondeu. O olhar dela fugiu para o chão. O silêncio irritou ainda mais. "Fale!" ele rosnou. Judite levantou os olhos e por um instante Corisco viu algo que não esperava. Não era desafio, era pavor. Um medo tão profundo que parecia vir de dentro dos ossos. Aquilo o fez hesitar por um segundo. Um segundo só. Depois a raiva voltou, mais forte, varrendo qualquer dúvida. "Medo agora não adianta", disse ele. Lampião observava. Cada gesto, cada pausa, cada tremor. O capitão conhecia Corisco como poucos. Sabia que por trás da fúria existia um homem ferido, um cabra que tinha perdido tudo cedo demais. Sabia também que se deixasse aquela raiva mandar, o bando podia se dividir. E bando dividido no sertão era sentença de morte. "Corisco", chamou ele sem levantar a voz. O diabo louro virou o rosto. "O que foi, capitão? Tu lembra de Canindé?" O nome caiu pesado. Corisco franziu a testa. "Lembro. E daí? Tu quase matou um inocente naquele dia", continuou Lampião. "E depois descobriu que a culpa era de outro." Corisco cerrou os dentes. A lembrança veio amarga. Um homem amarrado gritando inocência. A faca erguida. A verdade chegando tarde demais. "Não é a mesma coisa", resmungou. "Pode ser", disse Lampião. "Ou pode não ser." O silêncio voltou a cair sobre o terreiro. Os cangaceiros trocavam olhares.
A dúvida começava a se espalhar, fina como poeira levada pelo vento. Corisco passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar a cena da manhã. A honra ferida gritava dentro dele pedindo sangue, mas uma parte mais funda, enterrada sob anos de luta, começava a sussurrar que talvez houvesse mais naquela história. Ele odiava esse sussurro. Eu não sou homem de deixar desrespeito barato, disse, a voz mais baixa, porém ainda dura. Nem eu, respondeu Lampião. Os olhos dos dois se encontraram. Não havia desafio ali. Havia entendimento. Dois homens moldados pelo sertão, tentando decidir qual preço valia a pena pagar. Ao redor, o povo continuava observando, ansioso por ver sangue. O sertão gostava de espetáculo. Justiça silenciosa raramente virava causo. Um jagunço do coronel, encostado na cerca, cochichou para outro. Se eles brigarem entre si, o patrão ganha dos dois lados. Corisco ouviu. O comentário atravessou a raiva como faca fina. Ele virou o rosto em direção à casa grande. Viu a sombra do coronel Anselmo parada na varanda, imóvel, observando. O diabo louro sentiu algo diferente se mexer dentro do peito. Não era perdão, não era compaixão, era desconfiança. E desconfiança no sertão era o primeiro passo para descobrir quem realmente puxava os fios da desgraça. Ele cuspiu no chão, desta vez por conta própria. Essa história está mal contada, murmurou. Lampião apenas assentiu, quase imperceptível. E enquanto o sol subia mais alto, queimando o chão e os pensamentos, a raiva de Corisco começava a dividir espaço com uma pergunta que ele não queria fazer. E se a humilhação não tivesse vindo da mulher, mas de quem mandou ela agir? O sertão ainda esperava sangue, mas a verdade, danada, começava a arrodear por perto. O silêncio de Lampião começou a incomodar mais que tiro em noite calma. No sertão, homem que não reage logo é chamado de frouxo, de embromado, de cabra que perdeu o tino. E o povo, que adora um fuxico, já começava a coisar história nas feiras e nas portas das bodegas. Lampião ficou mole, foi? Perguntou um sujeito em floresta, coçando o sovaco. Não sei não, respondeu o outro. Dizem que ele deixou a mulher sair viva. Vixe Maria. Uma velha balançou a cabeça. O mundo está desmantelado. As palavras corriam ligeiras, mas nenhuma alcançava o capitão. Lampião caminhava pelo terreiro da fazenda Santa Vitória, como quem mede o chão, passo por passo, olhando rastros invisíveis. Para quem não conhecia, parecia indiferença. Para quem conhecia, era cálculo. Ele parou perto da cerca, onde a madeira velha rangia ao vento. Um vaqueiro, encostado ali, tirou o chapéu, encabulado. Bom dia, capitão. Bom dia, respondeu Lampião, sem tirar os olhos do horizonte. Tu trabalha aqui há quanto tempo? Desde menino. Já viu mulher cuspir em homem armado? O vaqueiro coçou a nuca. Nunca. Mulher do povo não faz isso, não. Só se tiver muito aperreio. Lampião assentiu, como quem confirma coisa que já sabia. O sertão ensinava que gesto sem motivo era raro. Cada ação carregava uma história por trás. Mais adiante, perto do curral, ele encontrou uma rezadeira velha, dessas que benzem quebranto e tiram espinhela caída. Ela mexia em um punhado de ervas, murmurando palavras baixas. Bom dia, mãe, disse ele. Ela ergueu os olhos miúdos. Bom dia, meu filho. O vento trouxe desgraça para essas bandas. Trouxe mesmo, respondeu Lampião. Tu conhece Judite? Conheço desde menina. Bichinho sofrido. Nunca levantou a voz para ninguém. E tu acha que ela cuspiria em homem sem motivo? A velha balançou a cabeça devagar. Só se o medo fosse maior que a morte. Lampião ficou em silêncio. O vento soprou, levantando poeira fina. O cheiro seco da caatinga encheu o ar. Medo maior que a morte, palavra pesada. Mais tarde, ele se aproximou do padre Bento, que havia chegado da vila para acalmar os ânimos.
O sacerdote limpava o suor da testa com um lenço encardido. Capitão, isso aqui pode virar uma desgraça grande, disse o padre. Já virou, respondeu Lampião. Só falta descobrir quem começou. O padre suspirou. Na Bíblia está escrito que a verdade liberta, mas também está escrito que o povo prefere a mentira quando ela é mais fácil de aceitar. Lampião olhou para ele. O povo já condenou a mulher. E o senhor? Perguntou o padre. O capitão demorou a responder. Eu ainda estou ouvindo. O silêncio voltou a pesar entre os dois. No sertão, ouvir era mais raro que falar. E Lampião sabia que quem fala demais morre cedo. Enquanto isso, do outro lado do terreiro, Corisco observava tudo com o senho fechado. O Diabo Louro não gostava daquele arrumação. Esperava a ordem de vingança, não conversa com rezadeira e padre. Capitão tá se avexando demais, resmungou ele para Zé Pequeno. Ou tá vendo coisa que nós não vê, respondeu o cabra. Corisco bufou. Eu só vejo uma coisa, desrespeito. Mas lá no fundo, a dúvida começava a se infiltrar como água em rachadura de parede velha. Lampião voltou a caminhar. Parou diante da casa de taipa onde Judite estava escondida sob vigilância. O choro dela tinha cessado, substituído por um silêncio pesado, desses que nascem quando a esperança começa a morrer. Ele não entrou. Apenas ficou ali, ouvindo. O som da respiração trêmula, o ranger da madeira, o farfalhar do vento passando pelas frestas. Capitão, chamou um dos cabras. O povo tá dizendo que o senhor tá fraco. Lampião virou o rosto devagar. E tu acha que força é sair atirando sem saber em quem? O homem baixou os olhos. Num, senhor. Pois então, calhe a boca e aprenda. O cabra assentiu, envergonhado. O silêncio do capitão não era fraqueza. Era armadilha. Ele deixava o inimigo pensar que tinha vencido, enquanto procurava o fio invisível que ligava cada desgraça à mão que realmente mandava. Do alto da varanda, o coronel Anselmo observava a movimentação com o mesmo sorriso torto. Para ele, o plano parecia dar certo. O bando estava dividido. O povo cochichava. A confiança começava a rachar. Lampião tá perdendo o respeito, comentou um jagunço. É o que parece, respondeu o coronel, girando o copo de cachaça. Homem que pensa demais esquece de agir. Mas o coronel não conhecia Virgulino como o sertão conhecia. O capitão não esquecia nada. Guardava cada detalhe como quem junta munição. O sol já começava a cair quando Lampião finalmente falou para o bando reunido. Ninguém toca na mulher. Um murmúrio percorreu o grupo. Até eu dizer, completou ele. Corisco cerrou os punhos. E se ela estiver mentindo? Lampião encarou o compadre. Então a mentira vai aparecer. O vento trouxe o cheiro distante de chuva que talvez nunca viesse. O sertão esperava. O povo queria sangue, o coronel queria guerra, Corisco queria vingança e Lampião queria a verdade. Porque no sertão, quando a verdade demora a chegar, inocente costuma morrer primeiro. A noite caiu seca sobre a fazenda Santa Vitória, sem lua, sem brisa, sem consolo. O silêncio da caatinga era daqueles que apertam o peito, como se o mundo inteiro estivesse esperando algo ruim acontecer. Ao longe, um cachorro latiu 2 vezes e se calou. Lampião caminhou sozinho até a casa de taipa, onde Judite estava vigiada. Os passos dele eram leves, quase sem som, como quem aprende a andar para não acordar a morte. Do lado de dentro, ela permanecia sentada no chão batido, os joelhos encostados ao peito, os braços envolvendo as pernas magras. A lamparina pendurada num prego tremia com o vento que entrava pelas frestas, lançando sombras tortas nas paredes. Quando a porta rangeu, Judite levantou o rosto assustada, os olhos inchados de tanto chorar. Lampião entrou sem pressa, fechou a porta atrás de si.
O cheiro de querosene queimado misturava com o cheiro de medo, aquele troço que não tem nome, mas todo mundo reconhece. Ele puxou um banco de madeira e sentou, mantendo distância. Não queria parecer ameaça, nem juiz, só um homem tentando entender. Mulher, disse ele, a voz baixa. Aqui dentro tu pode falar sem medo, ninguém vai te tocar. Judite engoliu seco. Os dedos dela apertaram a barra do vestido, torcendo o pano gasto. Medo é o que mais tenho, capitão. O silêncio caiu entre os dois. Lampião esperou. No sertão, quem se apressa perde a verdade. Quem escuta, encontra. O coronel, ela começou, a voz falhando, disse que matava Mainha, Painho, meus irmãos, tudo. As palavras saíam em pedaços como se cada uma custasse uma ferida. Lampião manteve os olhos nela, sem interromper. Ele mandou cuspir em Corisco, continuou, para fazer briga no bando, para vocês se matarem, para ele ficar em paz nas terras. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter o choro que voltava. Eu não queria, não. Pelo amor de Deus, eu não queria. Mas ele mostrou o vizinho amarrado. Disse que era só o começo. A voz dela quebrou. O choro veio sem força, silencioso, daqueles que já não têm lágrima suficiente. Lampião respirou fundo. O cheiro da injustiça era antigo, conhecido. Já tinha visto o coronel fazer coisa pior, por menos. Tu pensou em fugir? Perguntou. Para onde, capitão? Ela respondeu, um sorriso triste cortando o rosto. Sertão é raso para quem tem jagunço atrás. Eles iam achar e matar todo mundo. O capitão assentiu devagar. Era verdade. O sertão não escondia ninguém por muito tempo. Especialmente quem não tinha cavalo nem rifle. E tu não contou a ninguém? Quem ia me escutar? Ela sussurrou. A padre come na mesa do coronel. Delegado bebe da cachaça dele. O povo tem medo. Todo mundo tem. O silêncio voltou, pesado. Lá fora, o vento arrastava folhas secas, fazendo um som que parecia sussurro de alma antiga. Lampião apoiou os cotovelos nos joelhos, inclinando o corpo para a frente. Tu sabe que o que fez pode matar gente inocente? Judite fechou os olhos. Sei. A palavra saiu como ferida aberta. Mas se eu não fizesse, minha família morria. Eu só escolhi quem ia viver. Lampião sentiu o peso da frase. No sertão, escolhas raramente eram limpas. Sobreviver quase sempre significava carregar culpa. Do lado de fora, um passo arrastado denunciou a presença de Corisco. O diabo louro estava encostado na parede, ouvindo sem querer admitir que estava ouvindo. O coração dele batia pesado, como tambor de guerra. Cada palavra de Judite atravessava a raiva, abrindo rachaduras. Cabra safado, murmurou ele, sem saber se falava do coronel ou de si mesmo por ter acreditado tão rápido. Dentro da casa, Judite continuava. Eu sabia que o povo ia me chamar de traidora, disse, mas traidora é quem vende os outros por dinheiro. Eu só quis salvar os meus. Lampião levantou o olhar. Viu nela algo que o sertão costumava esmagar. Coragem silenciosa. Não a coragem de enfrentar rifle, mas a coragem de carregar o peso de ser odiada para manter a família viva. Onde está tua família agora? Perguntou. Na vila, respondeu ela. Se ele descobrir que contei, acaba com eles. Lampião ficou em silêncio por um tempo. O pensamento dele já arrodeava caminhos. Proteção, testemunha, expor o coronel. Não podia agir no impulso. Cada passo errado podia custar vidas. Ele se levantou devagar. Ninguém vai tocar em tu, disse. E ninguém vai tocar na tua família? Judite arregalou os olhos. O senhor vai ajudar? Lampião colocou o chapéu de couro ajustando a aba. No sertão, quem manda matar inocente já cavou a própria cova. Do lado de fora, Corisco se afastou da parede, o rosto fechado.
A raiva ainda queimava, mas agora tinha outro alvo. O cuspe já não doía tanto quanto a ideia de ter sido peça no jogo de um coronel. Zé Pequeno, que observava de longe, cochichou. Eita, acho que o vento mudou de lado. Corisco não respondeu. Apenas cuspiu no chão e apertou o cabo da peixeira. Não por vingança, por promessa. Lampião saiu da casa e olhou para o céu escuro. Nenhuma estrela, só breu. Mas ele sabia que, mesmo escondidas, elas continuavam lá. Preparem os cavalos, disse ao bando. Antes do sol nascer, vamos buscar a família da mulher. Um murmúrio percorreu os cabras. Aquilo não era comum. Cangaceiro proteger família de empregada de coronel era coisa nova, coisa de justiça, não de guerra. Corisco se aproximou. Capitão, Lampião olhou para ele. Se for verdade, disse o Diabo Louro, o coronel não vai morrer ligeiro. Lampião assentiu. Primeiro ele vai perder o que mais ama, o poder. O vento soprou mais forte, levantando poeira no terreiro. A noite parecia respirar diferente. O sertão, que horas antes pedia sangue, agora começava a esperar justiça. E justiça, quando chega montada a cavalo, costuma deixar marca que nem o tempo apaga. O galo ainda nem tinha cantado quando o bando já estava em movimento. O céu era um manto escuro, salpicado de estrelas teimosas que resistiam ao amanhecer. O som abafado dos cascos na terra seca parecia mais um sussurro do que marcha. Lampião ia à frente, o corpo ereto na sela, os olhos atentos ao horizonte invisível. Atrás dele, Corisco e mais 15 cabras seguiam em silêncio, cada um carregando no peito a certeza de que aquela jornada não era só mais uma correria pelo sertão. Não era vingança, era acerto de contas. A vila onde vivia a família de Judite ficava a poucas léguas dali, um ajuntamento de casas de taipa espremidas ao redor de uma capela branca descascada. Quando o bando chegou, o primeiro clarão do dia mal começava a riscar o céu. Um cachorro latiu, depois outro. Portas se entreabriram. Olhos assustados espiaram pelas frestas. Se avexe não, disse Lampião, levantando a mão. Ninguém veio fazer mal. O povo conhecia aquela voz. Alguns fizeram o sinal da cruz. Outros puxaram os filhos para dentro, temendo o que viria. Uma mulher velha saiu à porta, o rosto sulcado de rugas, os olhos fundos de quem já tinha visto muita seca e pouca esperança. Quem procura o que aqui, capitão? Procuro a família de Judite, respondeu ele. O nome caiu como pedra no terreiro. O silêncio veio pesado. A velha baixou o olhar. A desgraça chegou até aqui, foi? Lampião desmontou. Desgraça é o que o coronel quer. Eu vim evitar. A porta de uma casa pequena se abriu devagar. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque torto, apareceu segurando uma menina pela mão. Atrás dela, um rapaz de uns 15 anos, magro, feito vara de pescar, olhava com medo. Eu sou a mãe dela, disse a mulher, a voz tremendo. O que fizeram com minha filha? Lampião tirou o chapéu por um instante. Nada que não possa ser desfeito. Corisco observava em silêncio. A raiva ainda ardia, mas agora era outra coisa que queimava: vergonha. Ele tinha visto a mãe da mulher que cuspira nele, uma mãe que parecia carregar o mundo nas costas. O coronel ameaçou vocês? Perguntou Lampião. A mulher assentiu, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Disse que se ela não obedecesse, a gente sumia. Igual já sumiu gente por aqui. O rapaz apertou os punhos. Eu queria enfrentar, mas Mainha não deixou. Corisco desviou o olhar. Aquele menino lembrava ele mesmo, anos atrás, impotente diante da violência de homens que se diziam donos da terra. Lampião fez um gesto para 2 cabras. Vocês ficam aqui. Ninguém toca nessa família. Se jagunço aparecer, manda recado. Quem vier, não volta. Os homens assentiram. E vocês? Perguntou a mãe de Judite com voz fraca.
Nós vamos buscar justiça, respondeu Lampião. A palavra ecoou na pequena vila como promessa antiga. O sol já subia quando o bando retomou o caminho. O calor começava a apertar, fazendo o ar tremer sobre a terra rachada. Corisco cavalgava ao lado de Lampião, o olhar perdido no horizonte. Capitão, disse ele depois de um tempo, eu quase matei uma inocente. Lampião não olhou para ele. Quase. O silêncio entre os dois não era desconforto, era entendimento. O coronel queria isso, continuou Corisco, a voz baixa. Queria ver nós brigando entre si. E quase conseguiu, respondeu Lampião. Corisco apertou o cabo da peixeira. Eu vou cortar a língua daquele cabra. Lampião balançou a cabeça. Não, matar ligeiro é presente. Ele vai perder o que sustenta ele. Respeito, dinheiro, poder. Corisco franziu o senho. E o povo vai entender? Lampião olhou para o sertão, vasto e seco. O povo entende quando vê com os próprios olhos. A notícia da próxima feira em Salgueiro corria pelo sertão. Festa de São José. Sanfoneiro contratado. Vaquejada marcada. Comerciantes trazendo pano, sal, querosene, rapadura. Era o tipo de evento que juntava gente de todo canto. Fazendeiros, lavradores, padres, soldados, curiosos. Era ali que o coronel Anselmo gostava de aparecer, exibindo poder como quem exibe gado premiado. É lá que ele se sente dono do mundo, disse Lampião ao bando, reunido sob a sombra magra de um juazeiro. E é lá que ele vai perder. Zé Pequeno coçou a barba rala. O senhor quer pegar ele na feira? Quero desmascarar, respondeu Lampião. Na frente do povo, sem bala perdida, sem inocente chorando. Corisco resmungou. Eu preferia resolver no mato. E depois, o povo diria que foi vingança, disse Lampião. Não justiça. O Diabo Louro ficou quieto. No fundo, sabia que o capitão tinha razão. Vingança matava um homem. Justiça mudava a história. Maria Bonita, que até então observava em silêncio, falou. E se ele negar? Lampião sorriu de leve. Sempre tem alguém que fala quando o medo muda de lado. O vento soprou, levantando poeira ao redor do grupo. O sertão parecia escutar. Vamos esperar a feira, continuou Lampião. Vamos deixar ele se sentir seguro. Quanto mais alto o cabra sobe, maior o tombo. Na fazenda Santa Vitória, o coronel Anselmo recebia notícias trazidas por jagunços. Lampião levou a família da mulher para proteção, disse um deles. O coronel franziu a testa. Proteção? Sim, senhor. Ele girou o copo de cachaça, pensativo. Então ele desconfia. O jagunço engoliu seco. E agora? O coronel sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Agora eu vou à feira. Quero ver se ele tem coragem de me enfrentar na frente de todo mundo. Ele se levantou, ajeitando o colete caro. Homem sem medo precisa de plateia. O sertão, sem saber dos planos, continuava vivendo. Na feira, mulheres costuravam vestidos novos. Vaqueiros treinavam bois para a vaquejada. Crianças corriam atrás de pipas feitas de papel de embrulho. O cheiro de buchada, milho assado e café torrado já começava a tomar o ar. E no meio daquela arrumação toda, ninguém imaginava que a festa de São José seria lembrada por gerações não pela música ou pela comida, mas pelo dia em que o poder de um coronel foi quebrado diante do próprio povo. Lampião observava o horizonte, os olhos estreitos. Justiça sem inocente, murmurou. Corisco assentiu. E pela primeira vez, desde a cusparada, a raiva dele deu lugar a algo diferente. Propósito. O sertão ainda não sabia, mas o palco já estava armado. A feira de São José, em Salgueiro, amanheceu fervendo, feito panela no fogo alto. Desde cedo, a estrada de terra virou ruma de gente, carroças rangendo sob o peso de sacos de farinha, vaqueiros montados em cavalos magros, mulheres com balaios na cabeça, mascates trazendo pano colorido e garrafas de querosene. O som da sanfona se espalhava pelo ar.
misturado com o cheiro de milho assado, café forte e buchada fumegando nas panelas de ferro. "Chegue, freguês!" gritava um vendedor. "Pano bom, direto de Juazeiro." Crianças corriam entre as barracas, rindo, tropeçando, levantando poeira. O povo simples se misturava aos homens de chapéu caro, fazendeiros que vinham mais para serem vistos do que para comprar. Era o retrato do sertão. Miséria e poder dividindo o mesmo chão rachado. No centro da feira, perto da capela, o coronel Anselmo montara sua mesa. Toalha branca, cadeiras de madeira trabalhada, garrafas de vinho trazidas da capital. Os jagunços faziam guarda, rifles apoiados no ombro, olhos varrendo a multidão. "Hoje vai ser dia bonito", disse ele, ajeitando o colete. "O povo precisa lembrar quem manda." Um fazendeiro vizinho riu. "Lampião não aparece em lugar cheio." O coronel sorriu de canto. "Homem que vive de fama precisa de sombra. Aqui tem muita luz." A sanfona aumentou o tom quando um grupo de cangaceiros surgiu na entrada da feira. Primeiro vieram 2, depois mais 3, depois a figura inconfundível de Lampião, montado em seu cavalo, chapéu de couro ornado de medalhas reluzindo sob o sol. O burburinho se espalhou, feito rastilho de pólvora. "Ave Maria!" sussurrou uma mulher. "É ele", disse um homem tirando o chapéu. Corisco vinha ao lado, o rosto duro, os olhos atentos. Maria Bonita seguia logo atrás, firme na sela, o rifle apoiado no colo. O bando entrou sem pressa, como quem não deve nada a ninguém. Os jagunços do coronel se retesaram, mãos mais firmes nos rifles. O ar ficou pesado, carregado de expectativa. Lampião desmontou no meio da praça, os olhos percorrendo cada rosto. O povo abriu espaço, formando um círculo silencioso. O som da sanfona morreu, engasgado. Até o vento pareceu segurar a respiração. "Bom dia, coronel", disse Lampião, tirando o chapéu por um instante. Anselmo levantou-se devagar, sorrindo como quem recebe visita indesejada com educação fingida. "Capitão, que surpresa! Veio comprar pano ou vender medo?" Alguns riram, nervosos. Corisco apertou o cabo da peixeira, mas Lampião ergueu a mão, pedindo calma. "Vim comprar verdade", respondeu ele. O sorriso do coronel vacilou por um segundo, mas voltou. "Verdade? Aqui só se vende mercadoria." Lampião deu um passo à frente. "Então vamos falar de mercadoria. Quanto vale a vida de uma família?" O murmúrio percorreu a multidão. O coronel franziu o senho. "Não entendi." "Entendeu sim", disse Lampião. "Tu ameaçou matar a família de Judite para obrigar ela a cuspir em Corisco." O silêncio caiu pesado, esmagando o burburinho da feira. O nome da mulher correu entre os presentes, como cobra em mato seco. "Mentira", disse o coronel, a voz mais dura. "Não, a palavra de cangaceiro não vale nada." "Palavra de jagunço vale?", retrucou Lampião. Ele fez um gesto. 2 cangaceiros trouxeram um homem amarrado pelas mãos. Era um dos jagunços do coronel, o mesmo que levara o vizinho de Judite na noite da ameaça. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. "Fale", disse Lampião, sem levantar a voz. O homem olhou para o coronel, depois para o povo ao redor. O medo trocou de dono. A voz dele tremia. "Eu só obedeci ordem." "De quem?", perguntou Lampião. O silêncio pesou. O jagunço engoliu seco. "Do coronel." Um suspiro coletivo percorreu a praça. Mulheres levaram a mão à boca. Homens trocaram olhares. "Mentira!", gritou o coronel, o rosto vermelho. "Esse cabra tá falando isso porque foi ameaçado." "E tu ameaçou quem?", disse uma voz do meio da multidão. Era a mãe de Judite, apoiada no braço do filho. Lampião havia mandado trazê-los, e agora eles estavam ali, diante de todos. A mulher tremia, mas o olhar estava firme. "O senhor disse que matava meus filhos.
continuou ela, que queimava nossa casa. Eu ouvi. O coronel recuou um passo. Essa gente mente, são todos contra mim. Mas a maré já virava. Um homem levantou a voz. Meu irmão sumiu depois de discutir dívida com o coronel. Outro gritou. Minha roça foi tomada porque não consegui pagar o algodão. A multidão começou a se agitar. O poder, que antes parecia inabalável, começava a rachar como barro seco. O coronel tentou recuperar o controle. Eu sou a lei aqui, berrou. Sem mim vocês passam fome. A fome já existe, respondeu uma mulher, segurando um menino magro pela mão. O que falta é justiça. O silêncio que se seguiu não era medo, era reconhecimento. Lampião observava, não precisava levantar a voz. O povo fazia isso por ele. Corisco deu um passo à frente, os olhos fixos no coronel. Tu queria ver nós brigando entre si, disse ele, a voz baixa. Queria me usar como peça do teu jogo. O coronel tentou recuar, mas tropeçou na própria cadeira. Eu posso pagar, disse ofegante. Dou dinheiro, terras. Lampião balançou a cabeça. Respeito não se compra. Os jagunços do coronel hesitavam, sem saber para onde apontar os rifles. O medo já não vinha dos cangaceiros, mas da multidão que agora avançava um passo de cada vez, como maré cheia. O som da sanfona voltou, tímido, como se testasse o ar. A feira que antes celebrava o poder, agora testemunhava sua queda. O coronel olhou em volta, buscando apoio. Não encontrou. O povo que antes baixava a cabeça, agora o encarava de frente. Vocês vão se arrepender, gritou ele. Sem mim, o sertão vira desordem. Lampião respondeu calmo. O sertão já vive em desordem quando um homem manda matar inocente. O vento soprou forte, levantando poeira ao redor da praça. O chapéu do coronel caiu no chão, rolando até os pés de um menino. Ninguém se abaixou para pegá-lo. E naquele instante, o homem que se dizia dono da terra percebeu que tinha perdido o que mais importava: o medo do povo. O medo mudara de lado. E quando o medo muda de lado no sertão, até coronel aprende o gosto da própria fraqueza. O silêncio que tomou a feira de São José não era mais de temor, era de espera. O povo, antes encabulado, agora arrodeava o coronel Anselmo em um círculo apertado, sem toque, sem grito, apenas presença. O homem que se dizia dono das terras do Salgueiro sentiu suor escorrer pelo pescoço engomado, manchando o colarinho caro. O olhar dele, antes altivo, agora pulava de rosto em rosto, procurando um aliado que não vinha. Vocês estão fazendo um desmantelo, murmurou ele, a voz falhando. Desmantelo foi o que o senhor fez com nós, respondeu um vaqueiro firme. Lampião permaneceu imóvel, observando. Não era homem de se aproveitar da fúria cega. Justiça, para ele, não era bagunça, era recado. Corisco deu 2 passos à frente. O couro das alpercatas raspou na poeira seca. Tu ameaçou família de mulher inocente, disse, a voz carregada. Tentou botar nós contra o próprio povo. O coronel tentou recompor a postura. Era estratégia, política. Vocês não entendem. Entendemos sim, retrucou Maria Bonita. Tu quis usar o medo para mandar mais. Um burburinho concordante percorreu a multidão. Os jagunços, vendo a situação desandar, começaram a recuar. Alguns largaram os rifles no chão, outros se misturaram ao povo, tentando desaparecer. O poder do coronel se dissolvia ali mesmo, na frente de todos como açúcar na chuva. Não me abandonem! Gritou ele, estendendo a mão para os homens que antes o seguiam. Ninguém respondeu. Lampião caminhou devagar até ficar a poucos passos dele. Não havia pressa, não havia raiva visível. Apenas uma certeza fria. Coronel, tu construiu teu reinado no medo, disse ele. E agora está provando do mesmo veneno. O homem engoliu seco. Eu posso ir embora, deixar essas terras, sumir. E quem devolve o que tu tomou? Perguntou uma voz feminina. Era Judite,
Ela havia chegado à feira em silêncio, acompanhada da mãe e dos irmãos, e agora surgia do meio do povo. O vestido simples, gasto nos punhos, contrastava com a firmeza dos olhos. O murmúrio cresceu. É ela, a moça do cuspe. Coitada. Judite parou a poucos metros de Corisco. O cangaceiro a observou sem rancor, apenas com curiosidade pesada. Eu fiz o que fiz, porque quiseram matar minha família, disse ela, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Mas hoje eu falo por vontade própria. Ela virou-se para o coronel. O senhor mandou levar meu irmão, mandou dizer que queimava nossa casa, mandou eu cuspir num homem que nunca me fez mal. O coronel abriu a boca, mas as palavras não vieram. E agora? Continuou ela. Vai ameaçar quem aqui? Esse mói de gente? A multidão se aproximou mais um passo. O círculo fechou. O coronel caiu de joelhos na poeira, o colete sujo, o orgulho esmagado. Tenham piedade. Eu tenho filhos. Lampião olhou para ele por um longo momento. E os filhos de quem tu mandou matar? Perguntou baixo. O homem chorava agora, sem dignidade. Corisco respirou fundo, o peito subindo e descendo como fole de sanfona. A mão dele tremia perto da peixeira, mas ele não a puxou. Capitão, disse ele, o povo precisa ver que justiça não é vingança. Lampião assentiu. Exato. Ele se virou para a multidão. Ninguém aqui vai morrer hoje, declarou, porque morte é rápida e o que esse homem fez foi lento. O coronel levantou os olhos confuso. Lampião continuou. Tu vai devolver as terras que tomou. Vai cancelar dívidas inventadas. Vai pagar pelos homens que chicoteou. E vai sair dessas bandas sem jagunço, sem título, sem mando. O silêncio foi seguido por um suspiro coletivo. Aquela sentença era pior que a morte para um homem que vivera de poder. Isso é roubo! Gritou ele desesperado. Roubo foi o que tu fez, respondeu o vaqueiro. É pouco, disse outra voz. Era para pagar com sangue. Lampião ergueu a mão. Sangue chama mais sangue. Justiça encerra. A frase ecoou como verdade antiga. O coronel tremia. E se eu não aceitar? Corisco finalmente puxou a peixeira, o metal brilhando sob o sol. Aí tu aprende do jeito antigo. O homem olhou ao redor. Não havia saída, nem jagunços, nem respeito, nem medo a seu favor. Eu aceito, murmurou, derrotado. Judite fechou os olhos por um instante, como se tirasse um peso do peito. O povo começou a falar ao mesmo tempo. Alguns choravam, outros riam, outros apenas olhavam, incrédulos. O sertão assistia a algo raro. Um poderoso sendo dobrado sem tiro, sem faca, apenas pela união dos que sempre foram esmagados. Maria Bonita aproximou-se de Judite. Se avexi não, fulô, disse, pousando a mão no ombro dela. Tu fez o que pôde para salvar os teus. Judite assentiu, os olhos marejados. Pensei que iam me chamar de traidora para sempre. Corisco respondeu com voz baixa. Traidor é quem vende a alma. Tu lutou foi pela vida dos teus. O vento soprou novamente, levantando poeira entre os pés do povo. A sanfona recomeçou, tímida, depois mais firme. A feira voltava à vida, mas algo tinha mudado para sempre. O coronel foi levado para dentro da capela para assinar os papéis que devolviam terras e anulavam dívidas. Não havia correntes. Não havia armas apontadas, apenas testemunhas. Lampião montou no cavalo, observando tudo com olhar distante. Capitão, disse Maria Bonita, hoje tu matou foi o medo. Ele não respondeu, mas o canto da boca se ergueu. Corisco ajudou Judite a subir na carroça da família. O irmão dela, ainda assustado, segurava a mão da mãe com força. Obrigado, murmurou a mulher. Corisco apenas assentiu. O povo se espalhava pela feira, comentando, recontando, transformando o acontecido em história antes mesmo do sol baixar. Lampião botou o coronel de joelhos.
O povo venceu, justiça chegou. Mas Lampião sabia, justiça nunca chega de vez. Ela precisa ser lembrada, defendida, repetida. Ele puxou as rédeas. Vamos embora, disse. O bando partiu, sob os olhares atentos do povo, não como fantasmas do medo, mas como lembrança viva de que o sertão ainda tinha voz. E enquanto a poeira dos cavalos se misturava ao cheiro de milho assado e café quente, o nome de Judite começava a ser contado junto com o de Lampião. Não como traição, mas como coragem. Porque naquele dia o sertão aprendeu que até uma mulher simples podia mudar o rumo da justiça e que o medo, quando enfrenta a verdade, se lasca. A poeira levantada pelos cavalos do bando ainda dançava no ar quando a feira de São José começou a retomar o fôlego. O povo permanecia parado, como se temesse que qualquer movimento quebrasse o encanto daquele dia arretado. Não era só um coronel que havia caído. Era um costume antigo, uma peia invisível que por anos vergara as costas do sertanejo. Na varanda da capela, o tabelião limpava o suor da testa, enquanto assinava e carimbava papéis sob o olhar atento dos moradores. Terras devolvidas, dívidas anuladas, nomes antes riscados da esperança, agora voltavam a existir no papel. Não acredito que tô vendo isso, murmurou um lavrador, apertando o chapéu contra o peito. Minha roça, voltou para mim. A mulher ao lado dele chorava baixinho, encostada no ombro do marido. Se avexe não, homem, Deus é grande. Mas muitos sabiam que naquele dia a justiça não tinha vindo de juiz nem de delegado. Tinha vindo montada de chapéu de couro e olhar firme. O coronel Anselmo deixou a feira escoltado não por armas, mas por vergonha. O colete sujo, o chapéu amassado nas mãos, os olhos baixos. Cada passo dele parecia mais pesado que o anterior. Alguns homens abriram caminho, mas ninguém tirou o chapéu. Ninguém chamou de doutor. O silêncio era o verdadeiro castigo. Eita gota serena, cochichou um velho. O poder é ligeiro quando o medo acaba. O coronel subiu na carroça, que o levaria para longe dali, apenas com o que cabia em um baú. Sem terras, sem jagunços, sem mando. Apenas um homem comum, coisa que ele nunca aprendera a ser. Quando a carroça partiu, ninguém acenou. Judite caminhava devagar pelo terreiro da feira, como quem pisa em chão novo. O vestido simples balançava com o vento quente e os olhos dela observavam cada rosto. Não havia mais desconfiança. Havia respeito. Uma mulher aproximou-se. Tu foi valente, Fulô. Não fui valente, não, respondeu Judite. Oh, não queria enterrar minha família. E salvou muita gente, disse a outra, segurando a mão dela. Judite engoliu o choro. A coragem que lhe fora exigida agora se transformava em peso leve, daqueles que a gente carrega com dignidade. Corisco observava de longe, encostado num poste de madeira. O rosto ainda duro, mas os olhos menos carregados. Lampião se aproximou. Tu aprendeu hoje que nem toda afronta é traição, disse ele. Corisco assentiu. E aprendi que a honra do sertão num se mede só pela faca. Lampião sorriu de canto. Se me disse, nós já estava tudo morto. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando o povo retomar a vida. Crianças voltavam a correr. A sanfona ganhava força. O cheiro de milho e carne assada se espalhava outra vez. Era como se o sertão tivesse respirado fundo depois de anos segurando o ar. Ao cair da tarde, o céu se tingiu de laranja e vermelho, cores que lembravam sangue e fogo, mas também promessa. O bando já se preparava para partir quando Judite se aproximou. Capitão, disse ela, a voz firme, não tenho como pagar o que o senhor fez. Lampião balançou a cabeça. Não fiz por pagamento, fiz porque era certo. Ela hesitou.
Mesmo assim, o Senhor devolveu mais que terra, devolveu coragem. Maria Bonita sorriu, ajeitando o rifle no ombro. Coragem tu já tinha, bichinho. Só estava escondida debaixo do medo. Judite baixou os olhos, emocionada. Se algum dia precisarem de mim, eu ajudo. Lampião respondeu. Ajude é teu povo. Já basta. Ela assentiu. Não havia mais nada a dizer. O bando montou. O som dos arreios e das patas batendo na terra seca ecoou pela estrada que levava para fora de Salgueiro. O povo observava em silêncio respeitoso, como quem presencia algo maior que si mesmo. Lampião! Gritou um menino, correndo alguns passos. O senhor volta! O capitão olhou para trás. Se o sertão precisar... O menino sorriu como quem guarda a promessa. E então eles partiram. A poeira subiu, envolvendo os cavalos até que se tornaram sombras, depois nada. Mas a ausência deles não trouxe medo, trouxe uma certeza nova, ainda frágil, mas viva. Naquela noite, em cada casa de barro, em cada fogão a lenha, em cada roda de conversa, a história começou a ser contada. Tu soube do coronel que perdeu tudo? Foi Lampião? Não, foi o povo. Os causos se misturavam, cresciam, ganhavam detalhes. Alguns diziam que a terra tremeu, outros juravam que o vento mudou de direção, mas todos concordavam em uma coisa: o medo trocara de dono. E no meio dessas histórias, o nome de Judite aparecia não como traição, mas como prova de que o sertão também é feito de gente comum, que, empurrada pelo desespero, encontra coragem onde nem sabia que existia. Meses depois, a roça de Judite florescia. Milho alto, feijão brotando, galinhas ciscando no terreiro. O irmão corria atrás de um bode teimoso rindo. A mãe cantava baixinho enquanto varria a varanda. A vida seguia, simples, dura, mas digna. Um viajante parou à beira da estrada. Essa terra era do coronel? Não era? Judite respondeu. Era, agora é de quem trabalha. O homem sorriu. Dizem que Lampião passou por aqui. Ela olhou para o horizonte seco. Dizem muita coisa. O que eu sei é que naquele dia o sertão aprendeu a levantar a cabeça. Anos depois, quando as crianças perguntavam por que ninguém mais baixava os olhos diante de homem rico, os mais velhos contavam. Teve um dia em Salgueiro que o povo se juntou. Teve um dia que um coronel perdeu o mando. Teve um dia que uma mulher simples enfrentou o medo. E teve um dia que Lampião mostrou que justiça não se compra. E assim, a história atravessou o tempo, passada de boca em boca, de pai para filho, de avó para neto. Porque o sertão esquece pouca coisa. Esquece chuva ruim, esquece safra perdida, mas não esquece o dia em que descobriu que o medo também pode cair de joelhos. Lampião seguiu seu destino pelas veredas duras do Nordeste. Muitos diriam, depois que morreu em emboscada, que o corpo foi exibido, que a história acabou ali. Mas no coração do povo, ele nunca foi só homem. Virou lembrança viva de que justiça pode brotar até no chão mais seco. E Judite? Viveu sem fama, sem medalha, sem cantoria. Viveu do jeito mais difícil e mais honrado. Cuidando dos seus, plantando a própria terra, andando de cabeça erguida. Porque no fim das contas, coragem de verdade não é a que faz barulho. É a que sustenta a vida, quando o medo tenta tomar tudo. E o sertão, macho véi, aprendeu naquele tempo que justiça não vem só da faca ou do rifle. Às vezes, ela nasce no peito de uma mulher comum, que se recusa a deixar sua família virar cinza. Foi assim que a lenda ficou, não como história de sangue, mas como memória de um povo que decidiu de uma vez por todas não viver mais de joelhos.